Olha, recentemente foi revelado que os sussurradores existiam muito antes da Alpha no universo de The Walking Dead, justamente o que levanta uma grande questão sobre o Morgan lá em The Walking Dead, que teve um momento que ele citou uma referência na terceira temporada, que muita gente comenta isso e eu vou responder de uma vez por todas. O Morgan sabia já da existência dos sussurradores desde antes? O que foi que aconteceu? O que é isso? Se você quer saber sobre isso, cola aqui que eu vou explicar tudo nos mínimos detalhes. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, espero que você também esteja. Eu sou o João Victor, e pra você que não conhece, e hoje tô de volta, né, pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre The Walking Dead pra explicar um ponto muito importante, que já teve algumas vezes que eu citei sobre isso, só que o assunto voltou à tona, justamente por conta do episódio da Alpha em Tales of The Walking Dead. Sem enrolar já, tem muita coisa pra falar, já vamos direto ao ponto. Quero pedir muito que você clique nesse like, me ajuda demais na divulgação, se inscreve no canal pra você não perder nada que tá vindo, falta um mês já pra The Walking Dead voltar, né, e claro, nossas camisetas do Drop The Walking Dead mais CRM estão ainda disponíveis, o link tá embaixo na descrição. E vamos lá, é o seguinte, né, eu já quero começar aqui com essa imagem que representa pra gente o episódio do passado da Alpha, lá em Tales of The Walking Dead, esse novo spin-off. O episódio 3 mostrou muito do que aconteceu com ela, até o grupo dos sussurradores chegar até ela, justamente comprovando que os sussurradores não foi a Alpha que criou aí no universo da série. Eles já existiam, mas aparentemente de uma forma diferente, com uma líder diferente, essa tal de Hera, que inclusive vale destacar que recentemente a galera conseguiu descobrir quem que é a atriz que interpreta essa mulher. Justamente tá aparecendo aqui essa atriz chamada Anne Bayer, eu não sei como que pronuncia, mas é essa aqui mesmo. Esse é o rosto da Hera, a líder antiga, né, original aparentemente dos sussurradores. Mas você pode ver até aqui pelo IMDb, que é o site que mostra sobre o elenco, né, Anne Bayer. Se a gente desce aqui no que ela tá acreditada, você pode ver aqui, ó, Tales of The Walking Dead, episódio da Dee, que é o da Alpha, né, como Hera. Exatamente, foi ela que fez. Esse é o rosto da líder dos sussurradores, mas nem é esse o ponto desse vídeo. O ponto é que não tínhamos a confirmação ainda se os sussurradores existiam mais pro início do apocalipse, ou se foi mais pra frente que a Alpha que tinha criado eles. Agora a gente descobre que não foi ela que criou e que eles já existiam há um tempo antes, que traz um novo assunto à tona. Justamente, vamos a The Walking Dead, terceira temporada, episódio 12. Ali a gente vê o reencontro de Rick e Morgan depois de um bom período de tempo, né? Eles só tinham se visto lá em Atlanta na primeira temporada. Aqui o Rick acha o Morgan, aparentemente, né, fica uma ideia como se o Morgan tivesse derrubado, que ele não fosse fazer nada, o Rick só fica ali, cabeça baixa e tudo mais, e segue pra fuçar nas coisas. Ele pega uma arma ali, uma espingarda, vai dar uma olhada nela e tudo mais, tem várias escritas na parede. Quando de repente o Rick tá desprevenido, o Morgan levanta de uma vez com a faca e vai pra cima pra matar ele, totalmente sanguinário. Justamente, o Morgan nesse momento tá loucão por conta das coisas que aconteceram com ele. Depois ele foi revelar que o filho dele morreu, que ele ficou sozinho, que o Rick nunca respondia o rádio dele, e nesse momento o Rick reage, ele dá uma coronhada com a arma no Morgan, o Morgan cai ali no chão todo loucão, e é nessa cena, nesse momento, ele com essa cara toda vidrada, que dá até medo, que ele fala algo que muita gente me pergunta há vários anos. Ele fala: pessoas estão vestindo rostos de outras pessoas. Exatamente com essas palavras ele fala, você pode até voltar lá e conferir. E tipo, pessoas vestindo os rostos das pessoas remete diretamente a sussurradores, porque uma das características deles é pegar a pele dos zumbis e vestir a pele de outras pessoas. Só que os sussurradores em The Walking Dead foram aparecer pra gente só na 9ª temporada, e aí eis a questão que aparecia desde antes e que eu já havia respondido várias vezes. João Victor, o Morgan já sabia dos sussurradores? Já sabia da existência deles? Então, pra você que acompanha o canal aqui, a resposta que eu sempre dei das outras vezes era que isso era uma coincidência. Essa era a resposta de antes. Por quê? Porque existia grande probabilidade de que nessa época que o Morgan fala isso nesse episódio, não existiam os sussurradores ainda no universo The Walking Dead, porque a gente não tinha certeza e parecia muito que a Alpha criou eles um pouco mais depois. Fora também o grande ponto de que quando passou isso em The Walking Dead, que foi ali por volta de 2013, né, que passou esse episódio, ainda não existiam sussurradores nem nos quadrinhos. Se eu não me engano, os sussurradores foram aparecer nos quadrinhos por volta das edições ali de 2014, exatamente. Ou seja, um ano pra frente depois do que o Morgan falou aqui lá em The Walking Dead. Não existia planos pros quadrinhos e muito menos pra série. Por isso a resposta antes é que não fazia sentido, mas agora começa a fazer um pouco de sentido, justamente porque já dá pra gente saber que nessa época que passou esse episódio aqui, os sussurradores já existiam, então, pelo menos com a Hera lá liderando, dando a possibilidade
possibilidade realmente, então, do Morgan ter encontrado. Ah, João Vitor, mas e o ponto de que não tinha nem nos quadrinhos? Isso aí não faz sentido. Pois é, nesse ponto não faz sentido, dá pra gente concluir que não foi algo planejado. Quando fizeram a cena do Morgan falando, não era com a intenção de dar referência a sussurradores, mas hoje em dia a gente pode considerar uma referência, é esse o ponto. Não é porque roteiristas e criadores na época não planejaram isso como uma referência, que agora não pode se assumir no universo que isso era uma referência. Ah, mas João Vitor, certo é planejado desde antes, eles não podem falar isso agora. Claro que podem, eles que mandam no negócio, se o negócio faz sentido pra história, não importa o que tá por trás em roteiro e escrita. Tudo bem, planejamento ali por trás tem que ter sentido, mas não existe misturar decisões de roteiristas e o criador da época e não sei mais o que com a história. Do tipo, se você pegar o exemplo lá da explicação dos zumbis variantes, por que que tinha no início e por que que vai aparecer agora? Tem uns que gostam de falar assim, a explicação é simples, é um furo de roteiro, que o criador lá da época, ele gostava de fazer zumbis assim, ele saiu, deixou de ter zumbis assim. Essa é a explicação do porquê os zumbis variantes não apareceram mais. Pois é, meu querido, mas isso não é uma explicação. Não se dá uma explicação pra uma história falando do que os roteiristas e criadores fizeram. Qual que é a explicação pra história, então? Tem que ter uma explicação, e se agora eles querem dar uma explicação, falando lá no caso dos zumbis que eles existiam antes, depois ficaram um tempo sem encontrar eles porque são escassos e vão voltar a encontrar agora, ok, meu jovem. Os zumbis podem ser pouquíssimas unidades, assim, de variantes no mundo. E The Walking Dead se passou numa faixa muito pequena dos Estados Unidos. Isso só é difícil de entender se você quiser. No geral, o ponto que eu tô querendo chegar é que, sim, se a produção de The Walking Dead agora vier fazer uma declaração e quiser assumir, então, que o Morgan, na época, sabia dos sussurradores, ok, esse é o sentido da história. Ah, eles estão inventando isso agora. Meu querido, se você assistir só a história de The Walking Dead, sem saber da existência de roteiristas, decisões, questão dos quadrinhos ter saído antes ou depois, a história vai ter sentido assim, do Morgan sabia dos sussurradores. É isso que importa. No geral, eu aprofundei muito, né, mas a resposta mesmo pra esse vídeo, o ponto do Morgan, é que a gente tem que esperar uma declaração oficial da AMC. Por enquanto, fica em aberto pra cada um interpretar se o Morgan sabia dos sussurradores ali ou não. No caso dos zumbis variantes lá que eu dei exemplo, já teve a declaração dizendo que eles sempre existiram. Toda aquela explicação que eu já disse. Então é isso. E faz sentido. Agora, se realmente não fizesse sentido, aí eu vim aqui falar, igual eu já falei de várias coisas aí de The Walking Dead. Enfim, no geral, né, voltando pras histórias aí dos sussurradores, eu acho que um ponto muito bom é que quando, sei lá, numa segunda temporada de Tales forem contar a história da Harry como líder e como que a Alpha tomou o lugar dela, eles podem aproveitar e mostrar uns lugares que eles passaram. Eles podiam muito colocar uma referência de lugar que a gente conhece, passaram perto de um grupo, só não atacaram. Eu acho que eles estão com uma oportunidade muito boa de pegar a história que deu mais certo de Tales of the Walking Dead agora e trazer algo muito bom pro pessoal que quer ver. Pois é, essa é a explicação sobre a questão do Morgan. Coloca nos comentários sua opinião. Fica ligado aqui que tamo no mês de setembro, como eu disse, pode ser que comecem a gravar outra série, ou a do Rick Michonne ou a do Daryl, não sabemos bem. Mas se inscreve aí pra você não perder nada, clica no like, me ajuda muito na divulgação, e no mais é isso aí, um abraço, fui!